seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje é um tema muito importante para você que está independentemente do estágio da vida, mas é importante falarmos sobre seguros. Sim, a importância do seguro na hora do seu planejamento financeiro. E para bater um papo, para a gente abordar e também expandir um pouco mais sobre esse assunto, Fernando Brito, sócio da Globo Seguros, aqui comigo. Brito, bem-vindo ao Papo de Dinheiro, prazer te receber aqui. Obrigado, Felipe, prazer é meu, estou aqui à disposição. Vamos lá, antes da gente falar especificamente sobre seguro, sobre planejamento financeiro, sobre tudo isso que envolve esse tema muito relevante, queria que você falasse um pouquinho sobre você, trajetória, falar um pouquinho como foi cair nessa história de seguros aí, o que você já fez até hoje, que pretende fazer daqui para frente, mas só para a gente entender e o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, Brito. Legal, Felipe, obrigado pela oportunidade, primeiramente, de estar aqui com vocês, bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo. Na verdade, a gente brinca no mercado que quando o bichinho do seguro te pica, você não sai mais, né? É engraçado que a gente acaba não buscando seguros, mas acaba quando você entra nesse mercado, você fica efetivamente lá dentro, porque tem muitas oportunidades e o mercado é bem bacana de se conhecer. Eu comecei nesse mercado, hoje eu tenho 34 anos, não parece? Parece que eu tenho 18. Eu tenho uns 34 anos, eu comecei nesse mercado com meus 21 anos, numa multinacional inglesa, fazendo a parte de seguros de saúde, vida em grupo. Em 2013, eu fui para uma grande empresa do mercado financeiro, ajudei a montar a parte de seguro de vida para a rede de distribuição de agente autônomo. Fiquei lá até 2015 para 2016, quando a gente saiu dessa operação, a gente fez o spin-off dessa operação e a gente montou a Globos, corretora de seguros, que hoje a gente tem uma empresa que tem aproximadamente 70 pessoas trabalhando conosco. A gente tem por volta de 300 parceiros de atuação dentro do mercado financeiro. Como o meu background foi atuar no mercado financeiro falando do tema de seguros para o investidor efetivamente, até por isso a gente está fazendo esse bate-papo, eu consegui ter muitas experiências interessantes, excêntricas até, dependendo de cada tipo de situação, e a gente tinha que achar ali qual é o melhor veículo da parte de seguros para resolver alguns certos problemas. E muitas vezes o seguro calhava bem para resolver certos problemas, e isso acabou dando bagagem para a gente para fazer o dia a dia conosco, né? Então a gente fala muito com o investidor, com o mercado financeiro como um todo, de sucessão, e de seguro de maneira mais abrangente, né? Para quem está na fase inicial da vida, para quem está no meio da vida. Então essa é um pouquinho da minha história nesse mercado. Eu entrei sem querer, mas depois que eu entrei, eu estou ali já há 12, 13 anos. Boa. Brito, e você falou, né? Principalmente ligado ou se relacionando com pessoas do mercado financeiro, e é até interessante porque eu estava fazendo umas pesquisas, estava buscando algumas informações para a gente fazer esse bate-papo, e quando a gente fala de planejamento financeiro, o pessoal fala, não, é gastar menos do que ganha, fazer um orçamento, planilhar, enfim, fazer investimentos, e eis que temos uma lacuna chamada seguros. Como que a gente utiliza essa estratégia? Por que da importância de ter uma estratégia de seguro nesse contexto do planejamento financeiro? Bom, geralmente eu faço uma conotação. Quando a gente fala em planejamento, a gente não está falando em um único produto, porque senão falaria em aplicação. Sim. Senão eu pensaria só no melhor rentabilidade de todos os tempos, colocaria meu dinheiro ali, considerando que existisse esse produto que sempre desse a maior rentabilidade, com maior segurança, e eu estaria resolvido. E não é bem assim. A gente tem que olhar de fato para todos os pilares. Eu costumo falar que a gente tem um tripé financeiro para montar um planejamento. Então, o planejamento financeiro em si é um somatório de 3 partes. Que eu chamo de TAR, ou arte, como você quiser, tá? Se for pro sentido arte, o primeiro pilar é o aporte. Se você tem um excedente financeiro, você vai acabar colocando isso em algum lugar. Então, o A seria o aporte. A rentabilidade seria o R. Então, quando você faz um aporte, você espera uma rentabilidade. Só que para ele fazer sentido, eu tenho que ter o tempo a meu favor. Não adianta eu chegar agora, colocar lá R$1.000 numa aplicação que renda 200% no CDI. E semana que vem quiser tirar meu dinheiro. Porque eu vou tirar meu dinheiro daqui a uma semana e não vai ter rendido nada. Então, preciso do tempo a meu favor. A junção dos 3 pilares é o que eu entrego de fato como um planejamento financeiro. Mas qual é o ponto? É a incerteza. Se eu ganhasse na Mega Sena amanhã, Felipe, eu precisaria de rentabilidade para chegar no meu objetivo? Talvez não. Porque o aporte, ele compensa os outros 2 tripés. Né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, meu objetivo de vida, e aí só um passo antes, para eu poder fazer esse tripé de arte, né? Aporte, rentabilidade e tempo, eu tenho que ter um objetivo. Porque se eu não tiver um norte, eu não sei onde eu vou chegar. Por exemplo, hoje, por exemplo, eu tenho X anos e eu pretendo ganhar R$5.000 por mês.
E eu pretendo ter uma aposentadoria desse mesmo valor, de 5 mil reais. A pergunta que eu tenho que me fazer, quanto que eu tenho que juntar dentro do mercado financeiro, ou em aluguéis, ou em patrimônio que vai me gerar algum tipo de rentabilidade, alugando efetivamente, para conseguir chegar nesse número de 5 mil reais? Fazendo uma conta bem de padeiro aqui. Se eu botar 0,5% ao mês, coloquei lá na poupança, geralmente 0,5%, eu precisaria de aproximadamente R$1 milhão. Então, se eu consigo juntar um volume patrimonial de R$1 milhão, a 0,5% eu consigo ter esse meu patrimônio, essa minha rentabilidade mensal, que é a receita que eu gostaria de ter. Esse é meu norte. A partir desse momento, que eu sei onde eu tenho que chegar, eu consigo montar o meu tripé. Porque eu consigo dizer, eu tenho hoje 34 anos, eu pretendo me aposentar com meus 60. Eu tenho pelo menos 25, 26 anos de acumulação. Opa, da arte já tenho T, que é o tempo, 25 anos. Agora eu tenho que saber quanto que eu posso colocar mensalmente nessa operação. Eu posso colocar R$500 por mês. Em qual rentabilidade? Eu vou pegar uma rentabilidade média de mercado. Quando eu faço essa continha, pode ser no Excel, na calculadora, eu vou ter uma real noção se eu vou chegar próximo, daqui a 25 anos, desse 1 milhão ou não. Só que quando eu faço essa conta, eu levo em consideração o quê? Tudo vai dar certo. E as incertezas estão no caminho. E justamente é nesse momento que o seguro ele pode vir para poder corroborar, alavancar seu patrimônio e te dar alguns benefícios que a gente pode falar mais à frente, quais seriam eles, dentro desse planejamento. Muita gente fala do seguro como uma forma de proteção do patrimônio. Você comentou aqui, alavancar o patrimônio. Qual seria essa diferença de percepção? E aí, pensando, né, é diferente essa visão também nas fases da vida, por isso que às vezes você fala, não, tem que proteger, às vezes não, dá para alavancar. Comenta um pouquinho para mim, por gentileza, Perfeito. Vitor. Dentro de uma estrutura de alocação financeira, você vai ter ali ativos financeiros, você vai ter ativos tangíveis, você vai ter um apartamento, você vai ter casa, carro e tudo mais, né? Alguns vão ser ativos, outros vão ser apenas passivos, vão só ter gastos ao longo do tempo. Quando a gente fala na parte de seguro de vida, ele é o único ativo que você consegue ter dentro dessa pizza patrimonial que te dá mais patrimônio no D0 do que você colocou. Se eu pego, por exemplo, a Previdência, coloquei lá R$100 na Previdência. Daqui a 2 meses eu vou ter R$100 mais o que rendeu naquele momento. Se eu pegasse os mesmos R$100 e colocasse num seguro de vida e algo me acontecesse no caminho, no quesito de doenças graves, invalidez, não importa, ocorreu um sinistro que a gente fala, ocorreu um evento coberto. Eu já tenho muito mais do que aquele dinheiro que eu coloquei. E se eu alavancar, eu trago a valor presente o que eu teria ao longo de 25 anos. Então, naquele exemplo que eu dei, com 34 anos, preciso ter 1 milhão, por que não? Já de cara, se eu sei que é 1 milhão que eu preciso, eu não fazer um seguro de vida de invalidez, ou de doenças graves, ou do próprio seguro, se eu tenho dependentes, do valor de 1 milhão. Porque se algo me ocorre no caminho, eu já cheguei lá. É como se eu tivesse um bote salva-vidas que me levasse até meu objetivo desde o D0. Só que se eu não fizer isso, eu vou correr o risco, ao longo de 20, 25 anos, de não conseguir lá se ocorrer um evento que eu não consigo controlar efetivamente. Por isso a questão de alavancagem. Porque é o único produto dentro da tua carteira de locação, dentro das tuas opções, que te entrega mais dinheiro do que você colocou no curto prazo se ocorrer um evento que você não espera. É interessante porque ninguém quer falar de sinistro, né? Não. Ninguém quer falar Dá azar. de possibilidades, bate na madeira, receber alguém para falar de seguros, inclusive, e fala, não, deixa para depois, é melhor eu mesmo aportar com o tempo, com a rentabilidade, fazer os aportes e planejar lá na frente, contando que vai dar certo. Por que o brasileiro tem tanto pensamento negativo ou até mesmo preconceito em relação a seguro? A gente vê até mesmo muitas empresas, e grande parte delas, né? Você falou que trabalhou por uma empresa inglesa, tem muitas empresas americanas focadas em seguro, gigantescas no segmento, e pegam, né, parcelas gigantescas da população americana, população europeia, enfim, na Ásia também tem uma série de empresas. Por que aqui no Brasil ainda não tem essa atratividade, essa percepção? Você tem, falando primeiro de produto e depois de perfil de pessoas, né? Como você tem um mercado muito mais maduro nos Estados Unidos e em países desenvolvidos, você consegue ter produtos mais flexíveis, talvez. E como você tem uma concorrência mais pungente, você consegue ter menores taxas. Então, geralmente, quando você faz uma comparação de produto a produto, o produto dos Estados Unidos, por exemplo, ele tende a ser um pouco mais barato pela competição que ele tem de seguradoras. Quando você olha para produtos com boas características no Brasil, por exemplo, que não tem as pegadinhas, que aí seria um outro ponto do porque o brasileiro não gosta, porque tem algumas pegadinhas ali envolvidas e ele não acredita tanto.
Quando você pega efetivamente produtos que são bons para o cliente, que não tem aquelas letras miúdas, você fica refém aqui de 5, 7 seguradoras. Sendo que lá fora você tem centenas de seguradoras que ofertam esse tipo de produto de maneira benéfica. Então, o primeiro ponto é o produto em si. Você tem não uma escassez, mas você tem um pouco mais de difícil acesso. Porque geralmente é mais limitado comparado a lá fora. Não necessariamente apenas na característica de produto, mas sim em opções. Porque você tem aqui, basicamente, quem é que faz muita venda de produto de seguro? Geralmente o balcão de banco. E a pejoratividade, ela reina. Porque geralmente aquela, né, faz, não necessariamente porque você precisa, mas faz para me ajudar, para ter uma reciprocidade, alguma coisa nesse sentido. Me ajuda a bater minha meta no fim do mês. E aí você já leva com uma obrigação de contratar sabendo que você vai cancelar. Então você já tira o poder do seguro em si. Não é que aquele produto seja ruim, ele pode não ser o melhor de todos. Ele funciona, só que você contratou por um motivo errado. Então já fica esse murmurinho, tá fazendo seguro? Pra quê? Isso não faz sentido, né? Não tem por que contratar. Tem até uma pesquisa que eu consegui trazer aqui pra gente pegar essas informações. Foi feita com aproximadamente 1.800 pessoas. Foi até interessante o resultado. E dizendo justamente os motivos porque as pessoas não tinham seguros, né? 35% foi por motivos financeiros. Muitas pessoas acreditam que o seguro é caro, que o seguro não é acessível a ele. Muito mais quando a pessoa está acumulando patrimônio, né? Porque se eu tenho R$500 para juntar, como que eu vou pagar um seguro de vida? Como que eu vou acumular aqui? E não sobra dinheiro para isso. Então, o primeiro ponto era questões financeiras. O segundo é a desconfiança. E quando eu trago desconfiança aqui, que está naquelas pegadinhas, são 2 tipos de desconfiança. A primeira é a desconfiança do produto em si. Será que ele vai me indenizar? Será que não vão procurar o pelo novo? Que sempre tem a pegadinha, né? Não vou te indenizar porque você não estava com a camisa amarela. Só um exemplo rapidamente dessa questão da pegadinha do seguro. Eu recebi, eu sou do Rio de Janeiro, deve ter sotaque carioca, você deve ter entendido. Não deu nem pra reparar. Quase esquina, Vasco. Então, a gente estava no Rio e aí chegou um flyer pra gente, um seguro de R$8,90. Falei, para indenizar, eu acho que foi 50 ou 100 mil reais. Quem não contrata um seguro para pagar R$8,90, que é menos que um chopp, para indenizar 100 mil reais? Só que aí ficava um asterisco, bem pequeno, e atrás do flyer, numa letra, sei lá, meio de tamanho, para ninguém entender, só cobre se o sinistro, ou seja, o evento, for acontecer dentro de um transporte público. Qual a lógica de você contratar um seguro a qual ele só vai te indenizar se você estiver dentro de um ônibus, por exemplo? Não faz sentido. É mais fácil jogar na Mega Sena, pelo menos você conta com uma sorte diferenciada. Então, isso quer dizer que o seguro é ligado em probabilidade, independentemente do seguro. A probabilidade de você falecer numa quinta-feira, 2 da tarde, dentro de um ônibus, é nula. Por isso que o seguro é barato, porque dificilmente ele vai indenizar. E essas são as pegadinhas. O brasileiro ele tem uma certa desconfiança com o que ele está contratando. Porque muitas vezes ele não lê. E a maioria não lê efetivamente. E acha que tem um seguro. Quer ver uma outra questão? As pessoas dizem que tem um seguro. Eu tenho um seguro de 1 milhão. Pego muito cliente assim. Não, Brito, já tem um seguro de vida que o banco me fez, de R$1 milhão, tô tranquilo. Se eu falecer aqui, e eu pago R$100. Legal. E o cara tem 45 anos. Deixa eu dar uma olhada na sua pólice. Quando eu pego a pólice, você tem 2 tipos de produto. Você tem seguro de vida, que é falecimento qualquer causa. Então, independentemente da situação, causas naturais ou acidentais, será indenizado. E você tem o chamado AP, acidentes pessoais, que ele só cobre se for por acidente. Ele tinha um seguro de AP. Só cobriria se fosse um acidente. E qual a probabilidade dele falecer por acidente? Existe, porque todo mundo pode acarretar. Mas por causas naturais, talvez seja um pouco maior na idade dele. E ele não está coberto 100%. Ou seja, o produto é barato, porque é mais improvável alguém da idade dele falecer pela situação de saúde que ele tem, condições que ele tem, falecer por acidente. Então, ele tinha uma pólice, achando que era seguro, mas na verdade não era seguro de vida. Era acidentes pessoais. Se houvesse um falecimento por causas naturais, a família ia solicitar a indenização. E ele está tranquilo, achando que ia ter um recurso para a família, mas na verdade não teria. Porque não seria por acidente. Então, essas letras miúdas é a desconfiança do mercado. E aí eu vou para a segunda desconfiança, não apenas de produto, mas sim do interlocutor. Se o interlocutor tem só o intuito de te vender algo, ele vai te vender. E ele vai falar que cobre, que não cobre, mas não necessariamente vai cobrir. Não estou falando que o mercado inteiro faz isso, mas estou falando que também há uma desconfiança na ponta vendedora. Porque tem muito mais vendedores do que consultores, obviamente, nesse mercado. E quando você faz um planejamento financeiro, faz muito mais sentido você se planejar e tentar, de alguma maneira, achar um local que consiga te dar as 2 pontas, do que você fazer um pouquinho aqui e um pouquinho acolá, porque eles não vão se conversar. Então, o nosso papel, muitas vezes, é ajudar o cliente nos 2 âmbitos, com os nossos parceiros de atuação do mercado financeiro e também na parte de seguros. A gente entende o planejamento para poder entregar a melhor solução para ele. Não necessariamente a melhor solução vai ser a mais barata, porque para o que ele quer, o mais barato não se resolve.
Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. Então, só para voltar para a pesquisa, 35% era por motivos financeiros, 28% por desconfiança do produto ou da ponta comercializadora, 24%, olha que bizarro, 24% não percebe a necessidade. Olha que louco. A pessoa não consegue entender o quão benéfico é contratar. Não sei se ele tem alguma questão interna dele, que eu não sou invencível, eu sou super-homem, não vou precisar, mas 24% não percebe a necessidade e 11% apenas desconhecem os produtos. Então esse é um ranking de informações do porquê que as pessoas não contratam seguro. E aí, pegando só um adendo a isso, eu também trouxe mais uma informação. Por volta de 37 milhões de pessoas acima de 18 anos, de acordo com o IBGE, não tem seguro. Não tem seguro de vida. 37 milhões de brasileiros não tem seguro de vida. Isso é basicamente a população da Califórnia. Ou toda a população da Polônia. É o que a gente tem aqui internamente. Apenas 17% das pessoas, estava puxando aqui, ela tem algum tipo de seguro no Brasil de vida. Sendo que dessa galera que tem esse seguro, 58% é da empresa. Porque ele é empregado. A empresa acaba entregando um seguro para ele, né? A média global, o Brasil está em 17%, fica em 37%. E quando você pega países já desenvolvidos, como o Japão, que tem uma cultura muito forte de passar mais patrimônio do que ele pegou, os Estados Unidos também, está em 90%. Então, olha como é que a gente está engatinhando aqui. Menos de 20% da população brasileira tem algum tipo de seguro. E no Japão e nos Estados Unidos são 90%. É uma outra realidade. Outra realidade. Ô Brito, inclusive você citou uma coisa que me acendeu um alerta aqui. Esse seguro da empresa, né? E a gente está falando muito sobre uma coisa mais personalíssima, né? Sobre a personalização de um planejamento financeiro num contexto de planejamento financeiro. Esse seguro que a empresa oferece provavelmente não é o melhor nem o mais adequado para a pessoa. Mas já é um começo para a pessoa que está entrando, né, nesse pensamento de necessidade, já pode ser considerado um primeiro passo ali para entender o real valor que o seguro tem no contexto financeiro? Sem dúvida nenhuma. Para o D0 está ótimo já, porque já é um start além do zero. Sim. Literalmente, né? Já tem uma alavancagem ali. Qual o ponto de atenção? São 2 dentro dessa operação. Já tem um seguro da empresa, pegamos alguns casos assim também. Executivos de grandes multinacionais que têm seguros mais avantajosos. Ele entende que ele está bem coberto. Sim. Mas ele tem um primeiro ponto. Ele fica limitado a múltiplos salariais. Dependendo do cargo da pessoa, multiplica em 36 vezes o salário mensal dessa pessoa. Então a família tem 3 anos, basicamente, de subsistência de acordo com o salário que ele ganhava. Esse é o primeiro ponto. Não necessariamente 36 vezes o que você ganha é o quanto você precisa. Isso vai depender do teu objetivo do planejamento financeiro. E um outro ponto é que você só tem esse produto enquanto estiver vinculado a essa empresa. E você não sabe até quando vai ficar lá. Enquanto você estiver, você está coberto. Não tem problema nenhum. O problema é quando você não tiver mais. E o ponto principal dessa questão. O seguro, como eu falei lá atrás, ele é probabilidade. Quanto maior a chance de eu utilizar o seguro, mais caro eu vou pagar. Simples assim. Isso quer dizer que quanto mais jovem eu faço um seguro, mais improvável eu vou utilizar o seguro. Então, mais barato é. Qual é o problema? A pessoa fica empregada a vida inteira, chega com 55, 60 anos, sai da empresa e perde o seguro. E ela tenta buscar no mercado um outro seguro para substituir o que ela tinha na empresa. Só que talvez ela não tenha nem mais saúde para contratar um outro seguro. E a idade já está avançada e fica caro. E ele vai ter que escolher entre pagar o seguro de vida ou pagar um plano de saúde. Né? Então esse é um ponto de atenção. Mesmo que a pessoa já tenha um seguro da empresa, é importante que ela eventualmente faça um complemento se couber no orçamento dela. Se não couber, não tem problema. Pelo menos ela já tem alguma coisa no D0. Mas quando ela olha para o médio e longo prazo, é importante que ela tenha um plano B. E aí não tem como, ou existe como, fazer uma portabilidade, alguma coisa assim, depois que saiu da empresa, fazer algum tipo de... Tem que ser um novo contrato. É um novo contrato, porque a única portabilidade que se tem seria de previdência. O seguro de vida não se portabiliza. Então, seguro de vida, ele tem um prazo de vigência. Até interessante você falou, porque a portabilidade ela não existe pelo simples fato que eu tenho um contrato que a empresa faz e eu tenho certificados. Eu certifico que aquele funcionário faz parte daquele contrato. E todo ano, esse contrato ele vai renovando. E eu preciso ficar mantendo a relação de funcionários. Quando você faz um seguro individual, geralmente do banco, e você faz um seguro do seu carro, vamos fazer analogias aqui, já entrando um pouquinho nas pegadinhas do porquê que a pessoa não faz. Quando você faz um contrato de um seguro de carro, a vigência dele são 12 meses. Daqui 12 meses ele se renova. O seguro de vida, na média, também funciona assim. Daqui a 12 meses ele se renova. Só que quando você renova, imagina que eu tenho 34. Eu tenho uma chance de falecer no período de 12 meses, que é curtinha. É muito improvável falecer em 12 meses. Então a minha parcela vai ser baixinha. Daqui a um ano,
eu vou renovar esse contrato. Ele vai continuar com 12 meses, só que uma nova vigência, e a minha idade subiu, foi para 35. Opa, a chance de eu falecer agora em 12 meses é um pouquinho maior, porque eu fiquei um pouco mais velho. Nesse momento, ele renova e aumenta a minha parcela. Isso quer dizer que a cada ano que passa, meu seguro vai ficando mais caro. E vai ficando mais caro. Só que eu faço enquanto eu sou jovem. Só que eu vou precisar mais, teoricamente, quando eu tô mais velho. Vai chegar uma hora que fica impagável. E essa é a pegadinha do mercado. Por isso que as pessoas aqui também têm essa questão com o pé atrás. O seguro, ele tem uma pegadinha aí. Como o seguro ganha dinheiro? A seguradora ganha muito dinheiro. Custando barato, quando você é jovem, e custando muito caro quando você é mais velho. Porque você vai ter que entrar numa seara, ou paga o plano de saúde, como eu falei, ou continua com o seguro de vida. E geralmente você cancela o seguro de vida. E todo o pagamento que você fez, você não pega de volta. Que basicamente ficou como custo dessa operação. Assim como o plano do seu carro, o seguro do seu carro. Então esse é um ponto importante. Quando você for fazer um seguro, e aí já pro pessoal que acompanha a gente, uma dica. Quando for fazer um seguro de vida, escolha um prazo de contrato. Se vocês conseguirem escolher um prazo de contrato, que minimamente ele tem que ser pelo menos 10 anos, que aí você já foge de várias pegadinhas. Se você escolhe um contrato de 10 anos, 15, 20, 30 anos, você já fugiu de várias pegadinhas só por escolher o prazo de contrato. Por quê? Porque depois que você entra num contrato, a seguradora não pode mais te tirar. E ela vai ter que honrar aquele período de contrato. E se ela sabe o tempo que você vai ficar, eu vou ficar 10 anos no contrato e eu estou entrando com 34 anos. Eu já cobro um valor fixo pelo período de 10 anos. Eu não tenho minha parcela subindo conforme minha idade passa, porque ele já fez a média na entrada. E se eu já sei que a média na entrada vai lá R$150, vão ser 10 anos pagando 150. É melhor pagar 10 anos de 150 do que começar em 100 e terminar em 400. E só essa escolha do produto já te ajuda no planejamento. Porque se você tem que pagar mais no seguro de vida, mais do que a inflação, você está deixando de acumular. Então, para se planejar para o médio e longo prazo, faz sentido você olhar todos os custos que podem subir acima da inflação. E o seguro de vida tradicional, que tem renovação todos os anos, ele sobe acima da inflação por conta da idade, do reenquadramento, assim como o plano de saúde. Então, escolham produtos que não têm reenquadramento etário, você fixando o prazo, 10, 15, 20, 25. Naquele exemplo que eu dei, de 34 até 60, eu faria, se eu fosse aquele cliente, um seguro de vida de 25 anos. Porque é até a idade de me aposentar. Se eu conseguir me aposentar antes, eu posso cancelar o contrato, não tem ônus nenhum, não pago multa por isso. Mas eu fiz um hedge financeiro pelo período que eu precisava. Naquela questão da desconfiança, não sobre o produto, não sobre as pegadinhas, mas sobre a instituição, sobre a empresa que faz. Essa longevidade do contrato não pode pegar? Bela questão. Todas as seguradoras do mercado, elas estão abaixo da SUSEP, que é o órgão que regulamenta esse mercado. Todo mês é feito um teste de adequação de passivo para saber se ela pode constituir reserva técnica, aquela questão toda matemática, né, que é o tal do atuarial que ninguém entende nada. É muito complexo. Mas toda seguradora tem um ressegurador por trás. É o que faz o seguro do seguro. Eu vou por extremo. Vamos pensar em quebrou uma seguradora, nesse limite, tá? Então, o primeiro ponto, ele faz o teste de adequação de passivo para saber se tem reserva técnica. Se não tem, ele manda fazer um aporte financeiro para equilibrar novamente. Se não equilibrou, a SUSEP coloca um controller dela para poder assumir essa operação. Se não deu jeito, ela faz um leilão daquela carteira. Pegar um exemplo que aconteceu no mercado. A HSBC saiu do Brasil. Saiu a holding, inclusive a seguradora, que não dava prejuízo. Na hora dela sair, ela tem muitos segurados. E a SUSEP vai intervir para que nenhum fique sem cobertura. Ela fez um leilão da carteira. E foi bidado em outra seguradora. Se não me engano, foi o Bradesco que honrou essa carteira. Então o Bradesco acabou assumindo essa carteira do HSBC que estava saindo do Brasil. E aqui está a pegadinha. Se a seguradora quebra ou sai do Brasil, outra assume por conta da SUSEP. Essa seguradora, para poder assumir, tem que dar o melhor bid, manter as condições contratuais ali, enfim, parcela, valor. Lembra que eu falei que a vigência são 12 meses? Na renovação, o que ela pode fazer? Mudar as condições. Se ela muda as condições para a condição dela agora, o cliente entrou numa condição da atual seguradora, não da antiga que eram melhores. E se ele tivesse feito um seguro que tivesse um tempo pré-determinado, de 10 anos, 15, 20 anos? Se acontecesse isso, a seguradora nova, ela teria que honrar esse contrato. Então, fazendo esse tipo de operação, a qual você deixa a longevidade no contrato, juridicamente protegido, você foge até desse risco da quebra. Porque se houver algum tipo de quebra, outra seguradora vem assumir essa carteira. Então, você tem um respaldo um pouco maior nesse tipo de sentido. Você tem seguros temporários, que vai de 10, 15, 20, 25, 30 anos, e seguros vitalícios, que a gente fala muito para o mercado investidor, que é para organizar a sucessão, pagar inventário e assim por diante.
Em todas essas duas situações, temporário e vitalício, caso de quebra, a seguradora que tiver pego essa carteira, ela vai ter que honrar com esse contrato. Boa. Brito, eu estou gostando muito do papo, aprendendo bastante, imagino que nosso telespectador esteja também, e já pensando, né, poxa, acho que eu preciso contatar algum corretor, alguma pessoa, algum planejador, alguma pessoa que consiga me orientar nessa questão de seguros. O papo tá só começando, mas eu preciso ir pro intervalo. Daqui a pouquinho o Papo de Dinheiro continua aqui com o Fernando Brito, sócio da Globo Seguros, nesse papo. E aí, tá gostando? Continua com a gente que depois do intervalo tem mais Papo de Dinheiro. Estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira, finanças pessoais. Hoje a gente falando sobre a importância do seguro em todo o contexto da educação e do planejamento financeiro. Falando hoje com o Fernando Brito, sócio da Globos Seguros. E no bloco passado, Brito, você estava falando sobre toda essa situação, né, envolvendo o seguro como uma forma de alavancar, como uma forma de proteger, e falou uma coisa que me chamou muita atenção sobre as pessoas não terem essa cultura, né? As pessoas têm muita cultura de seguro de carro, seguro de celular, seguro menos, mas de casa, seguro de bem. Sim. E o seguro da sua vida, do seu patrimônio, da sua família, as pessoas acham que não é importante. Queria entender, né, o que falta para a gente criar essa cultura e nos casos que você recebe, com as pessoas com quem você conversa, as pessoas que criaram essa cultura, o que você percebe de semelhança? O que você percebe de coisas que elas fizeram com que elas percebessem essa necessidade, chave, né? Exatamente, é isso que eu queria entender, até para a gente tentar, né, incutir na cabeça de quem está nos assistindo, olha, pensa por aqui, toma essa atitude, vai por esse caminho, para a gente tentar mesmo criar uma cultura. Perfeito, o que mais chega pra gente é isso, né? Eu não faço seguro porque eu faço seguro no meu carro. Não, mas quem vai estar dirigindo lá se acontecer alguma coisa? Alguém vai estar dirigindo, geralmente essa pessoa, e ela não tem um seguro da vida dela. Vou te dar um exemplo numérico, que aí facilitaria abrir a cabeça de todo mundo. Sabia que é possível hoje, você que tem 25 anos, 30 anos, 50 anos, fazer um seguro só de invalidez? Eu sou jovem, não tenho tanto patrimônio assim, mas eu tenho muito potencial de geração de renda futuro. Não tenho dependentes financeiros, moro com meus pais, ou enfim, não me preocupa se eu não estiver aqui amanhã, porque eu não tenho herdeiros. Porém, me preocupa se eu sofrer um acidente, bater o carro e não conseguir mais trabalhar por algum motivo, ficar inválido, uma cadeira de rodas. Para cada R$1 milhão, Felipe, a pessoa pode gastar, dependendo do produto que ela contrate, R$76. Olha que bizarro. Para você ter uma indenização potencial de R$1 milhão em caso de invalidez por acidente, você gasta R$76 por mês. Isso já muda a barreira. Que a primeira barreira não acontece comigo. Só acontece com o vizinho. Segunda, não me planejo. As coisas acontecem. Deixa a vida me levar, como disse Zeca Pagodinho. E a terceira, é caro. Eu não consigo botar no meu orçamento. Cara, isso aí são 2 chopps. Mais os petisquinhos. Uma pizza. Uma pizza. Boa, uma pizza. Você consegue ter uma alavancagem, que a gente já falou, de R$1 milhão em caso de invalidez. Todo mundo, Felipe, tem que ter isso. Não tem que ter o maior produto de todos os tempos, o mais rebuscado, resgatável. Não! Isso é o básico. Você me perguntou se era o básico ter um seguro da empresa? É. Por que não ter um complemento desse, principalmente para a tua invalidez? Eu costumo dizer que pior do que deixar de ser um ativo é tornar-se um passivo. E esse é um ponto importante. Por exemplo, no meu caso, eu fiz o meu seguro, sou pai da Maitê, tem 3 meses. Eu fiz um seguro há alguns anos atrás, já pensando na educação dela. E eu nem tinha Maitê, tinha acabado de casar, com 25 anos. Então, há 9 anos atrás, eu fiz o meu seguro com vigência de 30 anos. Por que eu fiz isso? Porque quando eu tinha 25 anos, era mais barato. Então, hoje eu pago um seguro com 34 no valor de quem tinha 25. Porque eu me planejei para fazer lá atrás.
Como eu trabalho com isso, sei a importância que isso tem. E hoje eu colho esses frutos. Eu já tenho uma pólice minha pronta. E eu tenho mais 21 anos de vigência, que é basicamente quando ela termina de fazer os estudos dela. Foi esse o cálculo. Só que do valor que eu tenho de indenização para a Maitê e para minha esposa, Karen, eu tenho o dobro para mim. Porque na minha cabeça, o principal é, se eu ficar inválido, eu passo a me tornar um passivo. Não apenas deixo de ser um ativo. Os custos sobem. As adequações sobem. O carro vai ter que mudar, a casa vai ter que se ajustar, as outras coisas vão conseguir, talvez vão ter a mesma renda, a mesma capacidade. Então, a minha preocupação quando eu estava lá atrás eram duas. Para a minha família futura, e eu fiz um volume financeiro ok, que eu entendi que fez sentido, e para mim fiz o dobro. Porque eu sou a máquina de fazer dinheiro. Se eu não me proteger, com um custo baixo, como eu te falei, não tem um porquê estar aqui, porque eu vou considerar sempre que tudo vai dar certo. As coisas são imprevisíveis. A gente não sabe quando vai ocorrer. Então, uma dica para quem estiver assistindo a gente, aumentem o seu seguro, se for o caso, de invalidez, porque você é a máquina que tem que ser protegida. Tem um dependente? Ótimo, façam para eles. Mas pensem que você tem que ter o principal produto, no final das contas. Com mais alavancagem, com mais indenização. Porque se você não estiver aqui amanhã, o custo tende a diminuir da família. Só que se você estiver aqui amanhã, não gerando ativo, não gerando riqueza e tornando-se um passivo, o custo tende a aumentar. Então você tem que ter uma indenização maior, porque essa indenização potencial aplicada pode te render ali os teus custos mensais. Boa. É uma estratégia para manter padrão de vida, para manter a família amparada. Essa estratégia, ô Brito, se a gente for pensar, evidentemente, né? Poxa, tenho filho pequeno ou não tenho filho, comecei a casar, casei agora, estou pensando em casar. Enfim, essa estratégia, ela consegue suprir essa necessidade, por mais que não seja invalidez, mas você consegue, de repente, fazer um resgate ainda em vida, você consegue fazer isso parte do planejamento para, como se fosse um investimento mesmo. Se acontecer alguma coisa, ok. Se não acontecer, eu consigo fazer um planejamento financeiro para mim e para minha família também. Legal. Quando você está em fase de acumulação de patrimônio, a gente costuma dizer que você tem que aplicar o máximo do seu recurso. Você tem que procurar ativos que no tempo potencializem, você tem um patrimônio financeiro muito elevado lá na frente. E com relação à parte de seguro, você tem que pagar o mínimo possível de seguro. Porque tem que sobrar mais para você de fato aplicar. Quando a gente fala em seguros que são potencialmente resgatáveis, eu volto no que eu tinha falado lá atrás, no sentido de probabilidade. Sim. Quanto maior a chance, maior é a parcela, porque maior é o risco para a seguradora. Se eu faço um seguro de 10 anos, ele vai ser mais barato do que se eu fizesse um seguro para 30. Porque eu falecer em 30 é mais provável do que falecer em 10. Se eu faço um seguro vitalício, é a certeza de que vai ter a indenização. Então, somente no caso dos seguros vitalícios, que é para sempre, a SUSEP, que é o órgão que regulamenta o mercado, obriga que a seguradora te devolva o que você pagou. Então, para casos de seguros vitalícios, sim, estes têm reserva de resgate. Agora, se eu for comparar essa reserva de resgate com uma aplicação financeira, ela vai ser maior? Não. Porque se ela te entregasse a alavancagem, a proteção, a cobertura e o resgate com mais rentabilidade do que um CDB, acabou o mercado. Só fariam esse produto, porque em um ativo você conseguiria ter tudo. Então, o ideal para quem está em fase de acumulação é fazer seguros a qual eles entendam que façam sentido 10, 15, 20 anos, para que a probabilidade de falecer seja baixa, para que a parcela seja baixa. E a diferença ele consiga aplicar no mercado financeiro para que os juros sobre juros consiga acumular bastante patrimônio. Quando que eu faço um seguro que potencialmente pode ser resgatado? Quando eu começo a ter já necessidade de sucessão. Então, estou numa outra fase de vida. Já tenho meus 40, 45 anos, já acumulei um certo patrimônio, meus filhos já estão ali mais com 15, 16 anos. Eu já começo a olhar o quanto que eu quero deixar para eles. Eu tenho duas preocupações. Finalizar a educação dos meus filhos e também deixar algo para eles de tranquilidade. Aí sim, o seguro de vida vitalício, que acaba tendo uma reserva de resgate, ele pode vir como complemento patrimonial. Porque, só efeito de big numbers aqui, né? Se a gente pegar um exemplo desse, uma pessoa aproximadamente de 35, 40 anos, se ela for fazer um seguro de R$1 milhão por um período de 10 anos aproximadamente, ela vai pagar, chutando valores, do que está um pouco na minha cabeça. Tô ficando velho, então não sei se vai ser certinho, tá? Então, dá esse desconto aí, margem de erro. Vai pagar por volta de menos de R$200, R$160, R$170. Isso por um período de 10 anos. Se ela for fazer para 20 anos, isso vai para uns 260, 280. Para 30 anos vai beirar os 400, 400 e pouco. Mais ou menos isso, pode ser um pouquinho mais para lá, provavelmente. Se ela for fazer o mesmo seguro, só que pagar em 10 anos,
e ter o seguro pro resto da vida dela? Então, note, o primeiro ele paga, para de pagar, não pega nada de volta, mas ele paga pouquinho. Se ele for fazer o mesmo seguro, que indeniza de igual maneira, mas que seja vitalício pagando em 10 anos, a parcela dele tende a ser por volta de R$3.500. A gente está falando por volta de R$40 mil por ano. Então, eu saio de uma seara de R$3.000, R$4.000 para R$40 mil, 10 vezes mais. Qual é a diferença? A diferença é que em 10 anos, essa pessoa, esse segurado, ele comprou dinheiro, Felipe. Se ele tem que pagar 10 anos, 40 mil, um a cada ano, né? São 400 mil em 10 anos. Isso sem corrigir nada, só a inflação. Mas trazendo valor presente. Ele desembolsa R$400 mil para comprar um dinheiro de R$1 milhão para a família dele. Olha que doido. Se eu pego um apartamento e eu financio esse apartamento em 10 anos, quanto que eu vou pagar ao final de 10 anos? 2 apartamentos. 2 ou 3. Talvez. Depende dos juros. Aqui eu tô falando que eu tenho um desconto de 60%. Eu coloco 40% parcelado em 10 anos para comprar o mesmo patrimônio e o principal, esse patrimônio não entra no inventário. O recebedor não paga imposto de renda. Entra líquido para esse cliente. E se o meu pai, que fez o seguro para mim, falece e ele é dono de empresa e eventualmente tenha passivo na empresa dele, esse passivo não afeta essa minha indenização, porque essa indenização não é considerada herança. Então, olha como é que o ativo começa a ficar interessante para quem já construiu um certo patrimônio. Quem tem a preocupação, eu tenho que comprar um apartamento para dar para meu filho, porque é a garantia que eu quero dar para ele. Talvez essa geração passada pensasse mais assim, de deixar mais tijolo. A nossa geração começa a pensar um pouco mais flexível, né? Olhar um pouco mais aberto. Talvez esse tipo de estrutura, um seguro vitalício que acaba sendo resgatável em paralelo, ele pode ser uma estrutura de comprar dinheiro barato. Comprar herança, que não tem imposto, e sobraram 600 mil, a grosso modo, nessa conta de padeiro. Eu botei 400 em 10 anos para ter 1 milhão, sobraram 600. Esses 600, você pode gastar, você pode viver, você pode complementar a sua aposentadoria, ao invés de gastar 100% de R$1 milhão para deixar um patrimônio para alguém. Então, esse é um ponto de atenção, né? O seguro resgatável, ele é bom? Ele é muito bom, assim como um outro seguro, mas ele só funciona de acordo com o teu objetivo, de acordo com o perfil. Não adianta eu ter um saving mensal de 2 mil para aplicar e fazer tudo de seguro vitalício, só porque ele tem resgate. Você vai perder dinheiro. Por quê? Porque o custo de oportunidade de você botar esse recurso numa aplicação, que eu botasse 1.600 numa aplicação e 400 eu me planejasse para ter os seguros, eu tendo a ter mais dinheiro, mesmo colocando menos. Só os juros sobre juros tende a ser maior do que o resgate do seguro se eu colocasse R$2 mil 100% em cima do seguro. Então, essas dicas, esses direcionamentos técnicos, o nosso time consegue atender tanto os parceiros quanto os clientes também que tiverem interesse. Era nisso que eu queria focar também, viu, Brito? Porque nesse papo aqui que a gente está tendo, deu para pescar várias coisas que, como um amigo meu dizia, o afegão médio não conhece. Não tem a percepção de uma profundidade ou de uma estratégia em relação a isso. Eu imagino que são vários pontos personalíssimos que você consegue traçar num planejamento para uma pessoa. Ok, cheguei na sua mesa, Brito. Você me chamou de velho agora há pouco, você falou, você tá mais velho com 40, 45 anos. Eu tenho 40. Tá certo que minha menina tem um ano e meio agora. Mas enfim, deixando que você me chamou de velho pra trás. Você chega assim pra gente bater um papo. O que é importante pra você que eu chegue pra perguntar, pra falar? O que você vai analisar nesse contexto todo, né? O que é importante para vocês quando a gente chega para falar sobre seguro nessa estratégia de planejamento financeiro? Legal. A gente costuma primeiro entender qual é o perfil do cliente, não no sentido de investidor. Esse é um segundo momento, né? A gente brinca que a gente não gosta de olhar para o cliente como uma cifra. A gente olha para o cliente como um cliente, efetivamente, uma pessoa que está ali por trás. Ela tem desejos, tem angústias que está por trás. Então, a primeira coisa que a gente entende é a estrutura familiar. Tem algum dependente seu? Ou você é sozinho? Se é casado, provavelmente, qual é o regime de comunhão? Porque na eventual sucessão sua, dependendo do regime, o imposto vai ser maior ou menor. Que a parte vai cair no inventário, parte não, já vai ter ameação e assim por diante. Então, depois de entender essa seara familiar, a gente começa de fato para números, né? A gente gosta muito de fazer seguros visando o menor custo possível. E qual é o menor custo possível? Não adianta eu tentar fazer um seguro para recompor a sua renda. Eu não estou necessariamente preocupado com a sua renda. Eu estou preocupado com quanto você gasta. Então, o seguro vai ser para você recompor uma perda financeira.
Não é para você enricar. Não é para você ganhar dinheiro com ele. Então, o primeiro ponto de atenção é que geralmente as pessoas, quanto é que você ganha? Eu ganho tanto. Ganho 5 mil reais. Então vou fazer o seguro múltiplo de 5 mil. Calma, não é assim. Talvez ele gaste 2, 3. E um seguro múltiplo de 5 vai ser muita coisa. Ele vai pagar mais do que precisava. Então a gente começa a entender ali a estrutura familiar. Se a renda vem dos dois, do marido e da esposa, qual é a proporção de cada uma dessa renda e quanto tem de custo médio. E a gente faz uma quebra. Eu gasto, por exemplo, 5 mil reais em casa. Desses 5 mil, quanto que é com o pequeno? 1.500 é com o meu filho. Tá bom. Então, na verdade, são 3.500 para padrão de vida e 1.500 de educação. A gente segmenta essa estrutura. E eu projeto isso para frente. Porque agora você vai conseguir ter a real noção de quanto vai ser o custo do seu filho no tempo. E o custo do padrão de vida também no tempo. A partir dali, a gente faz um cálculo para saber quanto que seria o seguro. Eu tenho 40 anos, como você falou. Não me leve pro coração que você tá velho, tá? As diferenças nossas são só 6 anos. E se arredondar ali, tá tudo igual. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Então, a gente pegando ali 40 anos, você tem um filho de 1 ano, né? A gente tá falando que a educação vai até pros seus 24. São 22, 23 anos de idade que a sua pequena vai ter de dependência sua. Né? Então, primeira coisa que a gente olha, a minha maior preocupação é o meu filho. E você que vai me dizer, eu me preocupo com o meu filho. Isso aqui eu tenho que resolver. Supondo que você precisasse fazer um seguro de 100%, onde 100% representasse padrão de vida, educação e projetos. Só que 40% é a educação do teu filho. E é o principal para você. Então, eu vou te trazer, para cobrir 100%, você vai precisar contratar isso de seguro e vai custar tanto para você. Se fosse fazer só para esses 40%, que é o principal para você, custaria Y, custaria mais barato. Mas você decidiu quanto que você quer cobrir, a qual parcela que cabe no seu bolso. Também não adianta a gente tentar fazer o perfeito se isso não cabe no teu orçamento mensal. Então, esses direcionamentos vão ser super importantes. Saber a estrutura familiar, regime de comunhão, se tem independentes, qual o custo mensal que tem, principalmente com educação. E a gente tem um simulador que projeta isso para frente. Quanto vai ser o custo quando tiver no ensino fundamental? Vai ser um pouquinho mais alto. Vai querer pagar a faculdade? Vou querer pagar a faculdade. Geralmente, para os clientes do mercado financeiro que a gente atua, um custo de um filho fica em torno de 700 a 800 mil, chegando a 1.200.000, dependendo do nível de atuação. Foi até engraçado contar um caso na prática que a gente teve. Estava fazendo essa consultoria para o cliente, eu coloquei lá no nosso simulador, coloquei 2 filhos que ele tinha e tal, deu, se eu não me engano, 1.600.000, só de educação de filho. Tinha 36 anos, um filho de 3 anos, um filho de 1 ano, de 2 anos, desculpa, 4 e 2 anos, e aí ele parou e ficou me olhando assim. Eu falei, tá tudo bem? Aí ele ficou me olhando ainda. Falei, oi. E aí ele falou, minha esposa tá grávida. Porque ele viu o custo do filho. E ele viu que aquilo ia mudar ainda, ia ser maior ainda. Põe mais 800 mil aí nessa conta. Então vai pra 2,5. Só que as pessoas, se fizer muita conta, você não tem filho. Não é isso que a gente quer trazer. Isso aí fica de lado, mas tem que ser uma informação, presente. É um dado. Só que, notem, se eu fosse fazer um seguro de 2,5 milhões para esse cliente, por exemplo, eu estaria considerando que ele pegaria 2,5 e colocaria no colchão. Não faz sentido. Se ele tem um custo, se ele despende mensalmente por volta de 10 mil só com a educação do filho dele, dos filhos, na época, quanto que eu preciso ter aplicado para que eu consiga ter uma rentabilidade de 10 mil? É só fazer a conta inversa. Se eu preciso que seja de 1,5 milhão, de 2 para arredondar para aquele de 0,5%, né? Eu não precisaria fazer um seguro de 2,5 milhões. Eu posso fazer um seguro de 2 milhões. Porque se ele acaba tendo a sucessão, a esposa recebe e aplica esse dinheiro, só com a rentabilidade, ela já paga os custos com a educação. Eu não preciso ter o pote inteiro, que os juros vai trabalhar para mim. E é isso que a gente coloca na mesa. Muitas vezes o seguro que você acaba contratando, dependendo de quem trate com você, essa pessoa vai levar em consideração a conta simples. Vai pegar o quanto você gasta, vai multiplicar no tempo, e é isso que você tem que ter. Mas não vai levar em consideração de quanto que eu precisaria desembolsar mensalmente se esse dinheiro tivesse aplicado. E o nosso papel dentro do planejamento é saber quanto eu preciso já ter aplicado para poder essa rentabilidade resolver meu problema. Nesse caso específico, o cliente já tinha o dinheiro investido. Então, arredondando números, daqueles 2,5 milhões, eu precisava de 2 milhões para poder deixar aplicado e tirar aquele recurso mensal. Ele já tinha 500. Então, não tem que fazer um seguro de 2 milhões. Eu faço um seguro da diferença. Ele já, a própria seguradora dele, se ele tivesse 2 milhões de dinheiro guardado, mas ele não tinha, o que a gente fez? A gente pegou 500 mil, que ele já tinha guardado, e eu coloquei um seguro de 1,5 milhão. Que é o que faltava para ele ter aplicado para dar tranquilidade financeira para a família. Nesse caso, ele fez um seguro de 1,5 milhão e não de 2,5 milhões. O seguro ser mais barato para ele. Então, essa consultoria, essa análise, a gente acaba ajudando os clientes, os parceiros também,
que tiverem interesse. E é interessante, Brito, porque você está falando, obviamente, são níveis e níveis, né? De repente a nossa audiência fala, poxa, se 2 milhões é... Não, tô dando exemplo que é isso que eu tô falando. 2 milhões não, eu gasto, sei lá, R$1.000, R$800 com a educação do meu filho. Olha só a importância também de saber exatamente a sua estrutura, né? O seu número, a sua realidade para poder contratar o seguro. Porque muitas vezes o pessoal fala, não, mas seguro... Poxa, é dinheiro que não volta, eu gasto para não usar e tudo mais. Existem ainda muitas crenças relacionadas ao seguro que quando você abre a mente, você fala, poxa, tô marcando bobeira de não fazer. Exato. Por exemplo, peguei meu caso, eu tenho alguns tipos de seguros, tá? Porque eu trabalho com isso, eu entendo a importância. Eu tenho seguro de vida, que aí seria falecimento por causa, por um prazo determinado, e também parte no vitalício, já entendo a necessidade disso. Eu tenho seguro de invalidez, tanto por acidente quanto por doença. Eu tenho 2 tipos de cobertura. E eu tenho seguro de doenças graves, que é se eu contrair uma doença grave, um câncer, eu tive, sei lá, problemas cardiológicos, eu recebo também uma indenização. Mas já tenho um plano de saúde, eu tenho um plano de saúde. Só que tem coisas que o plano não cobre. Tem situações que não cobrem. E eu não quero mexer no que eu tenho guardado. Porque não estou contando com o que eu tenho guardado para se houver um evento como esse, catastrófico na minha vida. Até porque eu perderia tudo que eu tenho guardado e talvez não fosse o suficiente, entraria numa dívida. Então eu tenho alguns seguros que me respaldam em vida se algo ocorrer, em caso de sucessão também para os meus familiares. Então tem muitos tipos de seguros, não é só o morreu ou recebeu. Não preciso deixar para um terceiro. Eu posso fazer operações voltadas para mim. E já o mercado já está preparado, dependendo da seguradora, para conseguir fazer com que você contrate apenas o que você queira. É de fato um self-service. Você pode contratar só um seguro de doenças graves. Eu quero uma indenização de 50 mil, 100 mil reais, só se eu tiver câncer, por exemplo. Tem como fazer algo nesse sentido. E essa conversa, todo esse tipo de trabalho, acompanhamento, assessoria, vocês têm no guarda-chuva de vocês. A gente ajuda os parceiros e os clientes tiverem interesse, a gente pode fazer um bate-papo sem problema nenhum. Temos algumas ferramentas online também que o cliente pode acessar. Legal. Enfim, acho que ficou bastante claro aqui para o pessoal a importância, a necessidade e acho que mais do que isso, Brito, a gente conseguiu, pelo menos olhando da parte de cá, a gente conseguiu mostrar a importância de colocar isso no radar, de colocar isso num planejamento de, poxa, a partir de agora eu vou começar a olhar mais para o meu dinheiro, para a minha vida financeira, seguro tem que estar lá. Eu acho que essa foi uma grande contribuição desse papo e dá para falar muito mais do que isso, só que o tempo está acabando. Então eu vou pedir para você, por gentileza, deixar suas considerações finais, algo que a gente acabou não abordando que você acha interessante. E claro, se quiser deixar o contato, como o pessoal acha você, como o pessoal acha a Globus para bater um papo, para entender melhor ou aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, fica à vontade. Legal, obrigado, Felipe, pelo bate-papo, foi super agradável aqui. Pode me chamar mais vezes que eu volto, tem muito assunto para a gente poder falar. Eu nem gosto de falar, então já viu que comecei a falar aqui, não parei mais. Mas, pessoal, obrigado aí por vocês assistirem esse bate-papo. O ponto principal que eu deixo para vocês é entendam melhor e tirem um pouco o preconceito, né? Porque quando a gente fala em seguro, é algo pejorativo. E não necessariamente. Eu entendo o seguro muito mais do que um seguro. Para mim, é um ativo financeiro que faz parte de um planejamento completo. Fazer apenas uma aplicação não é se planejar. Fazer apenas o seguro não é se planejar. A junção dos dois, na medida correta, sem invalidar um ou outro, é o que faz o planejamento dar certo, desde que você tenha um norte. Então, saiba para onde você está indo, qual é o seu número, né? Eu costumo perguntar para os clientes qual é o seu número, Felipe. E aí você fica, como assim meu número? Onde você quer chegar? Quanto na Mega Sena você gostaria de ganhar para resolver a sua vida? Essa é a pergunta. Então, o que eu deixo aqui é isso. Coloque em si um número. Todo mundo, no final das contas, é um número, né? Quando que eu vou parar de correr? Quando que vai estar bom para mim? Não é que você vai parar de correr se chegar lá, mas qual o que você aceita? Se eu tivesse isso hoje, eu estaria mais tranquilo. Pensem. E a partir desse número, façam com que vocês consigam chegar até lá. Mas para chegar até lá tem uma jornada. E tem as incertezas. Então faça com que talvez o seguro ele consiga ser o seu chegar lá se algo der errado. Porque o seguro ele te alavanca o suficiente para você chegar lá. Se você tiver o norte, já sei onde eu quero chegar, eu sei aonde estou, a diferença pode ser justamente o seguro de vida que vai fazer com que você financeiramente chegue lá se algo se complicar no caminho. Bom, eu estou no LinkedIn, Fernando Brito, tem a Globus Seguros, vocês podem procurar também no LinkedIn, e no Instagram é o Fernando Brito.
Não posto muita coisa lá, não. Eu pego mais ondinha lá, enfim, mas podem me seguir também, fiquem super à vontade. Show de bola. Brito, obrigado mais uma vez. Portas sempre abertas aqui para você, para Globus, todo mundo que, enfim, puder contribuir e contribui muito para essa discussão, para esse papo. Eu acho que o nosso papel aqui é levar educação financeira e nada melhor do que aproveitar essa estratégia e formas, né, de melhorar a educação financeira das pessoas. Obrigado de novo, viu? Eu que agradeço. É isso, Fernando Brito, sócio da Globus Seguros aqui com a gente. Gostou do papo? Eu gostei bastante. Papo de Dinheiro vai ficando por aqui. Eu volto na semana que vem com mais notícias, com mais abordagens, com mais informações muito importantes para vocês ficarem ligados aí na educação financeira, no planejamento financeiro e nas suas finanças pessoais. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.